Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Bibo da P2B Marketing e aqui eu vou explicar para você por que você deveria começar a fazer tráfego pago hoje para o seu negócio, independente do que você faz, se vende produto, serviço, infoproduto, e por que você deveria ter uma estratégia de tráfego, um planejamento. E aí eu vou explicar para você como que funciona, como que é o nosso trabalho como os gestores de tráfego, né, como uma agência que gerencia o tráfego de muitos clientes, para ficar claro na sua cabeça. Bom, vamos lá, para você que não sabe o que é tráfego pago, é uma maneira de você pagar para empurrar suas publicações para as pessoas. Então ali no Facebook, no Instagram, você tem um botão de impulsionar. Você clica ali, coloca um dinheiro e ela vai ser mostrada para mais pessoas. E você consegue segmentar para quem que você manda, qual que é a idade, se é homem ou mulher, onde mora, se é casado ou não. E claro que a maneira ideal de fazer isso não é direto pelos botões das plataformas, é pelo gerenciador de anúncios, onde a gente vai ter mais controle e consegue ver mais métricas, a gente consegue ter mais opções de segmentação. E qual que é o poder do tráfego pago? É que é muito barato. Com muito pouco dinheiro a gente consegue empurrar para uma grande quantidade de pessoas. E muita gente, mesmo sem ter experiência nenhuma, mesmo indo pelo botão da plataforma, coloca ali R$ 30, R$ 50, R$ 100 e acaba retornando 500 e fica muito feliz. Mas as pessoas acabam não conseguindo escalar muito além disso. O tráfego ele deve ser feito com muita cautela, analisando métricas, entendendo o que está acontecendo, porque é sobre controle. Se a gente não tem controle e não entende, a gente fica ali no fator sorte. E eu quero dizer para você que colocou ali R$ 50 e vendeu R$ 1.000 e você não faz estratégia nenhuma. Eu quero te falar que você poderia ter vendido 5 mil, 10 mil. Então você tem que sim ter uma estratégia ali para analisar as métricas, entender o que está acontecendo para melhorar. O trabalho do tráfego é melhoria contínua, é otimização. É isso que define totalmente como funciona. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro para você. Então vamos supor que eu vou anunciar pela primeira vez na internet. Nunca anunciei, eu tenho uma loja aqui de maquiagem. E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou definir um público-alvo. Eu já vou ter uma ideia ali, vou anunciar para mulher de 18 a 40 anos, que gosta de comprar bolsa, que gosta de comprar colar. Aí é um outro assunto, mas a gente vai fazer uma montagem de persona da forma mais precisa que a gente conseguir. Não vai ficar perfeita, a gente vai lapidar, a gente vai ajustar com o tempo, assim que a gente tiver mais métrica, mas a gente monta ali o suficiente para começar. E aí no primeiro mês, geralmente, é para a gente descobrir quanto que a gente vai pagar, quais que são as nossas métricas. Então eu coloquei ali R$ 1.000 na primeira vez. Eu coloquei uma foto ali de um batom com promoção e coloquei R$ 1.000. E aí quanto que eu vou pagar para as pessoas clicarem nesse anúncio? Vamos supor que eu estou pagando 30 centavos para as pessoas clicarem. E aí teve algumas vendas e eu estou pagando R$ 50 para ter uma venda. Então geralmente a gente tem essa métrica primária, que qual que é o preço que eu estou pagando por venda, e a gente tem as métricas secundárias, que são tão importantes quanto, que elas vão definir aí essa métrica primária. Por exemplo, quanto que eu pago para levar meu anúncio para 1.000 pessoas? Eu pago R$ 5 para ser mostrado para 1.000 pessoas? Eu pago R$ 10, R$ 20? Quanto que eu pago para clicarem no meu anúncio? É 50 centavos? É R$ 1? É R$ 2? Quanto que eu pago para as pessoas me mandarem uma mensagem no WhatsApp? Quanto que eu pago para elas preencherem um formulário com o WhatsApp e com o e-mail, que daí elas viram uma lead? Então a gente consegue mensurar todas essas coisas. E aí a gente consegue identificar possíveis melhorias no nosso negócio. Então a gente parte do pressuposto do que a gente não melhora, o que a gente não mensura. Então precisa ter essas métricas. E aí vamos supor, vou dar alguns exemplos de como funciona de forma bem rápida para você entender. Vamos supor que eu estou pagando R$ 1 para a pessoa clicar no meu anúncio. Como que eu posso fazer para ela pagar 80 centavos, 50 centavos? Nós sempre temos que rodar testes, independente que a gente está amando os resultados, estão muito bons, a gente sempre pode melhorar. Então, o que rege o custo por clique é o nosso criativo. O que é o criativo? É a foto do anúncio, ou pode ser o vídeo do anúncio, o texto ali que você coloca, o título, né? Toda a copy, todo o texto persuasivo. Então, você tem que testar várias fotos. Você pode colocar uma foto de um batom ali com preço. Ou você deixa sem preço para testar. Ou você faz um vídeo falando, e aí galerinha, acabei de lançar um batom novo que fica incrível. Ou você pega uma influenciadora passando o batom, mostrando o produto e testa todas essas campanhas para ver quanto que você vai pagar por clique. E eventualmente você vai conseguindo otimizar, entendendo o comportamento do seu cliente. E claro que você pode fazer um estudo gigantesco sobre o seu cliente antes de fazer isso, para poder economizar e não pagar ali seus R$ 2 no clique, mas com o tempo você vai aprendendo, às vezes você vai se surpreender. Em praticamente todos os casos, o empresário se surpreende, porque por mais que você planeja tanto, você só consegue lapidar e entender melhor quando você recebe feedbacks dos clientes, porque é sobre os clientes, é tudo sobre quais são os desejos, as dores, o que eles buscam. E aí vamos supor que a gente colocou R$ 1.000
e a gente levou 10 mil pessoas para o nosso site, tá? Vamos supor que a gente tem um e-commerce e vende lá nosso batom no nosso site. E aí, dessas 10 mil pessoas que clicaram, apenas 50 pessoas de fato visualizaram o seu site. Essa é uma métrica que a gente consegue mensurar também. Quantas pessoas que de fato navegaram no nosso site, quanto tempo elas passaram lá no site. E aí, se 10 mil clicaram e só 50 acessaram, a gente pode concluir que o nosso site está muito lento. Aí não tem nada a ver com o tráfego, mas, mais uma vez, o gestor de tráfego ele tem que se encarregar de entrar nesses assuntos, porque se o site estiver lento, nada adianta ele fazer um super planejamento que o trabalho dele não vai ter resultado. Então o tráfego ele traz essas métricas para a gente e nos auxilia na tomada de decisão. Aí vamos supor que você corrigiu o problema do site, das 10 mil pessoas que clicaram, 9 mil acessaram o site. Beleza, seu site está perfeito. E aí, dessas 9 mil que clicaram, vamos supor que 7 mil delas mandaram mensagem no WhatsApp querendo comprar. E aí você não vendeu nada, você vendeu ali, você teve 10 vendas. Alguma coisa está errada. Aí você tem que analisar o seu processo de venda, se está legal, você tem que ver a sua oferta, como é que está ali o preço do batom, põe algum kit junto, vê os seus concorrentes, se eles estão oferecendo algo melhor que você. Então você acaba tendo um aprendizado gigantesco sobre o seu negócio só de fazer tráfego pago. Mas claro que você deve fazer isso com carinho, analisando essas métricas diariamente, fazendo muitos testes. Você vai precisar errar bastante. Muita gente tem medo de errar na internet, mas na verdade você só consegue melhorar depois que você erra. Claro que você não vai errar 2 vezes a mesma coisa, mas o quanto antes você conseguir errar, melhor, menos tempo você vai perder e vai entender como é que funciona. E aí entra um outro assunto aqui, a gente só consegue tomar essas decisões com grande volume de dados. Não adianta você colocar R$ 10 no tráfego pago, você vai atingir pouquíssimas pessoas. Você vai atingir pouquíssimas pessoas. E aí talvez você esteja ali anunciando para um público correto, de forma correta, mas você precisa de mais tempo ali para a plataforma maturar o seu anúncio, para a inteligência artificial entregar para mais pessoas. Então você precisa ter esse bom senso e colocar o máximo de dinheiro possível. Lembrando que uma quantidade ideal para você investir é um dinheiro que não faça falta para você amanhã. Então não invista ali tudo que você tem esperando que vai te retornar, porque isso é um erro. O tráfego pago é um serviço gradativo, é um serviço exponencial, que vai cada vez nos trazer mais dinheiro. E aí que entra também o assunto de funil de vendas, né? Por exemplo, se você investiu R$ 100 e vendeu para 1.000, e aí que entra um outro assunto sobre funil de níveis de consciência. Vamos supor que você colocou R$ 500 e vendeu R$ 5.000. Imagine só quantas pessoas que viram, que estão quase comprando, mas que não compraram. E aí você precisa trabalhar essas pessoas. Não é só você anunciar para quem está super interessado. Então existe um funil que no topo a gente tem as pessoas ignorantes, ou seja, elas não sabem que precisam da sua solução, não buscam. Ou seja, elas não usam batom e elas não procuram batom. E no meio a gente tem as pessoas que procrastinam. E aí tem vários motivos por elas procrastinarem, a gente precisa quebrar objeções. Essas pessoas elas sabem que elas precisam da sua solução, mas elas não buscam, elas protelam. Ou seja, aquela pessoa que até tem batom, daí acaba, ela não compra, não repõe, a maioria das vezes ela não usa. É aquela pessoa ali que a gente precisa conscientizar ela, a gente precisa criar um relacionamento, dar um motivo para ela comprar. E aí na parte de baixo do funil a gente tem os potenciais clientes, que são pessoas que já compram, e geralmente do seu público, 3% está nessa parte de baixo e os outros 97% está no meio e no topo do funil. E aí quando você faz tráfego pago e vende pra caramba, você está vendendo só para o público de baixo ali, você não está vendendo para o público de cima. E aí, se você fizer um bom trabalho de social media, tiver conteúdos de valor para o seu cliente, para ele te acompanhar, você conversar com ele, você pega o contato dele, manda e-mail, manda cartinha, manda promoções, manda cupom de desconto, cria um relacionamento, cria uma conexão com o seu cliente. Aí você vai elevando o nível de consciência do seu cliente e aí você vai converter ele numa venda. Então, para você que faz tráfego pago um mês e para, possivelmente você está perdendo de vender muito. Porque quando você faz, depois de 4, 5 meses, já tem muita gente que se tornaram seguidores, mas ainda não compraram, que viraram leads, mas não compraram, estão acessando o seu site. E você precisa fazer campanhas de remarketing para eles. Você tem que ter uma estratégia para elevar o nível de consciência. Não só anúncios matadores de conversão, de entra, clica e compra. Então, se você tem um trabalho de social media legal, seu Instagram está bem posicionado, o seu site está legal, você atualiza sempre, eventualmente o seu custo por compra vai ser muito mais barato. No primeiro mês você vai fazer ali R$ 1.000, você pagou R$ 50 para um cliente virar comprador seu.
E aí, eventualmente, você vai pagar R$ 20 se você tiver uma estratégia bem definida de tráfego pago. E uma outra coisa aqui, vou entregar um bônus nesse vídeo, que eu nem ia falar disso, é uma métrica que é muito valiosa e que as pessoas não calculam ela, que é o LTV, Lifetime Value, que é quanto um cliente gasta com você ao longo da vida. Então vamos supor que você vende batom, você vende ele a R$ 30. Ou melhor, você lucra R$ 30. E aí você está pagando R$ 50 para a pessoa comprar de você. Ou seja, você fez campanha de tráfego pago, custou R$ 50 para ter uma venda. E a pessoa que comprou pagou 30. Ou seja, você perdeu R$ 20 para vender um batom. E aí você pensa, poxa, eu estou no prejuízo. Mas aí você vê que as pessoas, em média, depois que você tem ali uma grande quantidade de vendas, você consegue calcular essa média com mais precisão. Você vê que uma pessoa, ela compra batom uma vez por mês, ela indica para amiga, ela compra batom, ela compra um pozinho de passar aqui, compra rímel, compra outros produtos de maquiagem. Então, se você consegue adicionar novos produtos, você aumenta o seu ticket médio, você aumenta o seu LTV, se você trabalha esse cliente também com carinho, mais uma vez falando sobre isso, você aumenta a quantidade de vezes que ele compra de você nos próximos meses. Então, se você pagar R$ 50 por venda, você estaria muito no lucro. Então, para você que é lojista e já vende aí na internet há 5 a 10 anos, você tem um banco de dados gigantesco, você já tem um LTV com muita precisão, você já tem muitos clientes aí, você consegue calcular quanto que cada cliente paga para você por ano, quanto que eles pagam para você ao longo dos 10 anos, e para você essas métricas vão ser as mais valiosas. Aí você pode fazer contas e de repente você que acha que estava no prejuízo aí, pagando R$ 50 para vender 30, você está muito no lucro. Se você tem um bom produto, um bom atendimento, as chances são que você converte uma pessoa para comprar de você, ela vira um vendedor para você. Então você tem que ter uma perspectiva diferente. O tráfego pago ele traz esses aprendizados para o nosso negócio, além de atingir muita gente. Então ele é um acelerador de resultados, mas ele deve ser feito com cautela, com experiência, tem técnicas para a gente seguir, tem esses processos para a gente chegar nesses resultados e saber tomar as decisões de otimização e do que vai ser melhor para o seu negócio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, espero ter esclarecido muito sobre o tráfego pago, que é uma dúvida de todo mundo, principalmente depois da pandemia. Praticamente todas as pessoas estão se aventurando, tentando fazer tráfego, todo mundo já colocou uns R$ 20, R$ 30 para ver como é que é, mas continua sendo um mistério, continua tendo essa nuvem que ninguém enxerga, ninguém entende exatamente como que funciona. Então esse vídeo foi bem explicativo, deu para você ter um panorama geral ali. O tráfego ele é muito mais profundo do que isso que eu expliquei para vocês, mas a ideia desse vídeo era só trazer um pouco de clareza para você entender exatamente qual que é o funcionamento. Então, deixe seu like aí se você gostou, compartilha, comenta aí novos temas para a gente trazer para vocês aqui para o YouTube, e muito obrigado.